Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast. Começo pedindo desculpas porque eu tive que juntar 2 episódios, né, de Nina the Starry Bride no mesmo programa, episódio 9 e episódio 10. Estou gravando no domingo, dia 15, ou seja, o episódio 11 já vem amanhã, mas eu estou passando por momentos muito complicados. Minha saúde, saúde do meu pai, fechamento de ano no trabalho, colégio, então é uma coisa complicada, criança saindo de férias, então eu não vivo só para o canal, então às vezes é melhor escrever um texto do que, ou é mais fácil escrever um texto do que gravar um vídeo, editar um vídeo, colocar imagens. Mas eu prometi, eu vou comentar todos os episódios, então foram 2 episódios muito legais, acho 2 episódios muito importantes, eles correspondem ao volume 5 do mangá, e eu fiz uma resenha do volume 5 que coloquei lá no blog, até para quem seguir, e vou fazer a resenha do volume 6, né, para os 2 episódios finais da temporada, que eu espero que termine anunciando uma segunda temporada, mas enfim, vamos lá ao programa. Um resumo da história até aqui, né? Nina the Starry Bride é baseado num mangá de mesmo nome, da mangaka Hikashi, que sai na revista Beloved, que é uma revista josei. Poderia ser shoujo, mas está numa revista josei, ok? Não vai fazer grande diferença, não fez grande diferença até o momento, porque eu já terminei de ler o último capítulo que saiu no Japão, né? Agora, todas as scanlations vai ser conforme sai no Japão, o pessoal vai lançar. Então, já li até o final. Então, até o momento, nada me convence que aquilo não poderia estar numa revista shoujo, não precisava estar numa revista para mulheres adultas. Mas, enfim, como é que começa a nossa história até o momento que estamos? Estamos num universo de fantasia que mistura influências, né, de vários momentos históricos, de vários povos. Eu, olhando lá, eu consigo identificar aquela composição de mundo árabe genérica do cinema americano, com o traço maravilhoso da autora, que é muito cuidadosa nos figurinos, claro, de Rússia, de China antiga e por aí vai, né? É um mundo de fantasia. A história começa no reino de Fortuna e a Nina, ela é uma órfã, ou pelo menos até o momento ela acredita que é uma órfã, já não sei mais, partindo do mangá, e ela viveu nas ruas, depois da morte dos pais, ela viveu nas ruas disfarçada de menino, e ela tinha como companheiros ali de família de escolha um garoto chamado Said e o seu irmão Colin. E a Nina vive com aqueles garotos, o Colin adoece, eles não têm dinheiro para contratar um médico, porque Fortuna é um reino rico, mas há uma grande diferença entre os ricos e os pobres, né? E aí a Nina, ela se revolta porque o Colin vai morrer e o irmão diz que o destino está escrito nas estrelas, e a Nina se recusa a aceitar essa história de destino escrito nas estrelas, então ela briga com o Said, ela sai para chorar, né, de sua dor, da morte do Colin, e quando ela volta, o Said a engana e ela a vendeu para o príncipe Azuri, que é o segundo príncipe do reino de Fortuna, e que tinha a responsabilidade de trazer da ilha, né, santuário, né, onde a princesa Alicia, para que ela pudesse se casar, né, com o príncipe herdeiro de Galgada. Mas essa princesa teria morrido num acidente de carruagem. E algo que une a princesa e a Nina é que elas têm os olhos azuis, de um azul raríssimo que ninguém tem, a não ser aqueles que são, né, que são, na verdade, ligados ao Deus fundador daquele reino, porque esses olhos seriam os olhos da cor do Deus, ou, como a gente vai ficar sabendo nesse último capítulo, ao povo das estrelas, né? Um povo antigo e que tinha poderes mágicos, né? Isso vai ser explicado exatamente no capítulo 10, no início do capítulo 10. A Nina, ela foi comprada pelo Azuri para substituir a Alicia, porque a Alicia, ela foi mandada para esse santuário muito pequena, então a única coisa que as pessoas lembram dela é que ela tinha os olhos que eram a marca desses descendentes aí desse povo antigo, né, que tinha se casado, né, uma moça desse povo tinha se casado com o rei fundador do reino de Fortuna.
Nina e o Azuri, a princípio, se bicam. Ela não quer estar ali, ela está sendo submetida a um regime de estudos muito intenso, porque em 3 meses ela iria casar, mas os dois se apaixonam. E o Azuri, que tinha sido criado, né, educado ali para servir aos interesses do reino e abrir mão de qualquer, né, desejo pessoal. Afinal, ele nem era, né, o príncipe de verdade, assim como a Nina, ele era um substituto, né, ele era uma espécie, como os japoneses chamam de kagemusha, né, porque o príncipezinho tinha morrido, ele tinha sido colocado no lugar. Ele decide que ele vai fazer o que for possível para impedir que a Nina se case. E há uma discussão muito importante a respeito da questão do direito, né, ao nome, porque a Nina morre para que a Alicia possa viver, e ali quando, né, o Azuri começa a reconhecer, né, que gosta da Nina, que ama a Nina, ele lhe devolve seu nome, porque pelo menos entre eles, ele sempre vai chamá-la pelo seu nome. Isso deixa a Nina muito feliz, a Nina se sente muito feliz de ser útil e de ter de novo uma família, mesmo que seja uma família que não seja de sangue, é uma família de coração. É o Murulum, que é o príncipezinho herdeiro, que a toma como irmã, achando que ela é uma irmã. São as criadas que cuidam dela. É o Ditos, que é o secretário do Azuri, é o Azuri que passa a ser, é o rei velho, né, que é o bisavô desses príncipes aí, que controla tudo por trás dos panos. Mas enfim, exatamente o rei velho que vai dizer para Nina que ela precisa ir para Galgada, ela precisa salvar Fortuna, porque senão, né, se o casamento não fosse feito, Galgada seria invadido, e a Nina também teme pela vida do Azuri, porque há alguém tentando matá-lo. A Nina vai, né, para o reino de Galgada, e lá ela acaba conhecendo o seu príncipe prometido, que é o Sete. Só que ela descobre que não é a única princesa, e mais ainda, que o Sete trazia, né, princesas eram trazidas para casar com ele, e ele deveria escolher com qual princesa, mas na verdade ele ficava torturando aquelas moças, levando-as à beira da insanidade para que elas cometessem algum deslize e ele pudesse criar uma mera desculpa para invadir os reinos, né, daquelas princesas. Só que a Nina decide que ela não vai enlouquecer, que ela não vai se dobrar, e como ela tinha jurado para o rei de Fortuna, numa ameaça, mas aí vejam o anime, ela diz que vai se casar com o Sete, ela vai se tornar rainha de Galgada, e ela vai sim proteger Fortuna, proteger o Azuri, então ela vai ter poder ali para decidir. Mas o Sete, ele é um sujeito muito difícil, né? Sem coração, mas o fato é que a forma como a Nina se comporta com ele, né? E a forma como a Nina se comporta em relação a todo mundo no castelo, no caso dos criados que estavam dispostos nem a não falar com ela, né? Ninguém falava com ela, ela ganha a estima desses criados e ela começa a ganhar a atenção do Sete. Ainda que o Sete continue sendo uma pessoa muito estranha e muito fria, né? Quando ele é apresentado, ele é extremamente violento. Eu acredito, né, que a autora errou a mão aí, porque depois ela vai ter que fazer um esforço muito grande para aliviar o Sete, né, para tornar o Sete mais palatável. Muito bem, né? E no fim das contas, né, o Sete ele tem que ir para a capital do reino de Galgada e ele decide levar a Nina com ele. Isso é uma grande novidade, porque nenhuma princesa jamais tinha sido levada por ele, né, para lugar nenhum. Então ele vai levar a Nina, né, para Galgada e vai apresentá-la ao rei de Galgada. A Nina vai, no meio do caminho há um acidente de carruagem, ela e o Sete se tornam mais próximos. O Sete já está chamando de Nina, porque ele acha que a Nina, que esse é o apelido de infância dela, porque ele tem uma cracatua, né, um pássaro, e o nome desse pássaro é Nina, né, com o E esticado. E quando ela ouve pela primeira vez ele falando Nina, ela olha, então ele a chama de Nina e ela reclama que não deve fazer isso com ela só quando eles estivessem, né, juntos, né, e sozinhos. Mas o fato é que a Nina e o Sete vão se tornando cada vez mais próximos, e como eu falei nos meus outros vídeos, Nina só tem 15 anos, ela está naquela situação da princesa que é mandada como refém para um outro reino, ela precisa fazer aquele casamento funcionar. Mas o fato é que, chegando em Galgada, o rei de Galgada decide anular lá a ordem, né, de quem seria o príncipe herdeiro, porque eram 4 príncipes, e quem casasse com a Nina iria ser o rei. E estava perto de um festival, de um grande festival, em que haveria, né,
um torneio e que o vencedor do torneio poderia pedir o que quisesse. Então o príncipe que vencesse através do seu campeão poderia pedir a mão da Nina, né, em casamento. O Seth, ele tem, né, mais 3 irmãos. Já comentei em outros vídeos, né, que algumas coisas a autora não deixa muito claro, né, mas ao que parece, o Bido, que é o príncipe vaidoso, gosto muito do Bido, ele melhora muito, ele tem uma personagem de grandes qualidades, né? O Bido, que é o príncipe mais velho, vaidoso, que não quer ser o rei. Quer dizer, é o príncipe mais velho, mas nada é dito sobre a mãe dele. Acredito que ele seja filho de uma princesa, mas ele não quer ser rei, né? Apesar dele poder ser rei, apesar dele olhar para a Nina e sentir, né, interesse por ela, em casar com ela, pelo status que isso pode lhe dar, ele ser rei não é bem o negócio dele, né? O segundo príncipe é o Io, né? E o Io, ele é um sujeito, ele é o príncipe burrinho, né? Ele é violento, ele é burrinho, ele aparentemente odeia mulheres, e aí a Nina pensa outras coisas dele, mas ele quer casar com a Nina para poder ser rei, e ele, o Seth, tem uma altercação em que o Seth diz que ele é filho de uma concubina. Como eu falei, a autora não deixou claro, né, qual é a situação das mães desses príncipes, ou pelo menos só ficou claro a situação da mãe de 2 desses príncipes, né? Que é o Seth e o caçula, que é o Tolt. Porque o Tolt, que é o caçula, que ainda parece ser um menino muito jovem, talvez mais novo que a Nina, ou da idade da Nina, de 15 anos, ele é de uma família, né? A mãe dele era de uma família de altos burocratas, de gente do mundo da política, e o próprio pai, né, antes de morrer, porque o rei que está não é o pai deles, fala que ele não deve reinar, porque a família da mãe dele não pode ter poder. Então, assim, o Tolt, ele está ali, mas ele já é escanteado, né? Mesmo que a rigor esteja na corrida, ele já é escanteado. E o Seth, a gente vai ficar sabendo que o Seth, ele é filho de uma sacerdotisa. E ele é filho de um relacionamento que não deveria ter acontecido. Então a gente não sabe ainda, né, qual é a situação da relação entre o pai do Seth e a mãe dele, né? Se foi uma relação feita por escolha ou pela força. Mas a gente vai logo saber, né? A gente vai acabar descobrindo, né? Isso é um dos momentos mais legais, né, do anime até agora, né? O passado do Seth, né? Os traumas aos quais ele foi submetido, e isso talvez como uma explicação do motivo dele ser incapaz de expressar sentimentos de forma adequada. Ele não foi ensinado. Na verdade, toda aquela família real de Galgada é disfuncional. Não que a de Fortuna também não seja, mas a de Galgada é muito complicada, né? E quando terminou o episódio 8, estavam chegando os mensageiros de Fortuna. Então, no episódio 9, a Nina, ela reconhece entre um dos mensageiros o Azuri. Ela recebe a notícia de que o Azuri é o rei de Fortuna, mas ele está disfarçado ali. E ela quer desesperadamente falar com ele para saber, né, se ele está com raiva dela, né, pela forma como ela partiu. E aí vocês vejam as resenhas dos episódios passados, né, porque, enfim, né, ele prometeu que ia parar, né, que não haveria casamento, que ele ia impedir a ida dela para Galgada, e ela acabou indo, né, meio que sob as ordens do rei, né, do rei velho, sem falar com ele, né? Então aí é um episódio 9, eu acho ele é um episódio bonitinho, né, em certos aspectos, porque ele mostra, né, o desenvolvimento dos sentimentos do Seth pela Nina, Seth tentando compreender Nina e sem conseguir, e também, né, no caso do Azuri, a forma como ele acaba no final, quase no final do episódio, conseguindo finalmente falar com a Nina, porque a Nina fica absolutamente transtornada, né? Ela quer falar com os mensageiros, Rikami tenta impedir, ninguém consegue impedi-la de fazer nada quando ela quer fazer, né? O Seth até vai dizer que ela é imprevisível, né? Ele não consegue. Luta de espadas, política, são coisas que ele consegue prever, mas os comportamentos dela
ele não consegue prever, né, os efeitos que ela tem sobre ele, isso o incomoda, né? Mas o fascina ao mesmo tempo. E ele fica preocupado com a Nina porque a Nina está triste, né? O que ele precisa fazer para alegrá-la, né? E aí ele vai, inclusive, falar com a Anê, que é a dama de companhia da Nina, e ela se assusta muito dele sequer dirigir a palavra para ela. Ele vai oferecer docinhos para Nina para que ela fique feliz. E nós vamos ter o primeiro confronto do Seth com o Azuri. Porque embora o Azuri ainda não fale diretamente com a Nina, ele é apresentado como um membro desse grupo de mensageiros, né, que seria de uma situação social tão baixa que ele não teria o direito de dirigir a palavra à princesa, né? Ele foi lá, ele se ajoelha para tirar uma farpa que estava no sapato dela, e o Seth aparece nesse momento e puxa a Nina com violência e fala que ele, né, que ele nunca mais tocasse naquilo que é dele, porque a Nina é dele, senão ele iria morrer, né? E aí ele o convida, meio que convida, intima a participar do torneio. Desse torneio, né, que o campeão poderia pedir qualquer coisa. Esse episódio 9 mostra ainda, né, o quanto o Seth está imaturo, porque ele é imaturo, e a forma como ele vê a Nina, como um objeto que lhe pertence, né? Ele não é gentil com ela, ele a puxa com violência, a não ser que você seja uma pessoa que acha que isso é normal, né? Que um homem de verdade tem que pegar a sua namorada, sua esposa pelo braço, puxar e dizer não fale, não pode falar com A, com B, com C, né? Aquilo não é um comportamento adequado. Mas o que nós temos, né, ainda é um Azuri, que é um homem aparentemente maduro, mesmo sendo tão jovem. Acho que os dois têm 17 anos na lógica do mangá. O Seth ainda se comporta como uma criança. A gente tem uma cena muito bonitinha do Morulun. Gosto muito do Morulun, né, porque ele ouviu a conversa do pai com o Azuri, né, quando o rei, aquele rei horroroso, aceita ceder o trono para o Azuri por 1 ano, e que depois o Azuri deveria morrer. Isso vai ser retomado lá na frente, né? O Azuri não pretende nem entregar o trono de volta, tampouco morrer, né? Mas isso é um desenvolvimento posterior que a gente vai ver como é que isso vai ser feito no mangá. E o final do episódio 9, né, aquela cena, né, muito bonita em que o Azuri consegue falar com a Nina escondido à noite com a ajuda da Rikami, mas aquilo não ajuda de forma nenhuma a Nina a coordenar os seus sentimentos, porque ela já tinha se convencido de que ela precisava o quê? De que ela precisava casar com o Seth e ficar com ele, e o que o Azuri diz é que vai levá-la de volta, né? Que vai levá-la de volta para a fortuna. Não é que ela ame os dois, né? Ela teve que se convencer, né, de que o Seth era aquela pessoa com quem ela deveria se casar. É claro que depois, sim, ela vai estar dividida, né, entre um e outro, mas isso é para volumes posteriores. Ela não tem consciência disso ainda. Assim, nesse episódio 9, que é muito bem animado, que as personagens estão todas muito bonitas. Então eu falei que em episódios passados, foi no episódio 4, que a animação tinha caído de qualidade. Nesse momento, a animação subiu de qualidade de novo. E tá todo mundo muito lindo. Nesse episódio 9 e no episódio 10 também. A Nina, ela cisma que quer entrar no torneio, que qualquer um pode entrar, menos os príncipes, porque houve um torneio no passado em que um dos príncipes herdeiros morreram. E aí ela acaba conversando com o Bido, né? E o Bido vai, né? Entrega a espada na mão dela, a espada é muito pesada, e ele diz que ela é uma princesa, ela tem que se especializar em coisas de princesa, né? E aí ele mostra, né? Ele beija lá uma das suas atendentes, né? Até as mulheres, né, que servem na Torre do Bido, que é o príncipe mais velho de fato, elas são mulheres soldados. Até é dito, né, em algum momento, acho que foi nesse episódio, né, que há muitas mulheres soldado em Galgada, né? Todas as do Bido são mulheres soldado, né? Mas não é mostrado mulher soldado na Torre do Sete em nenhum momento. Enfim. Na do Io não teria, porque ele não quer mulheres perto dele, só quer homens que têm brilhinhos assim, né, perto dele. Mas muito bem, né?
O Seth, então, ele decide treinar a Nina, né? E ele é muito duro nesse treinamento, sendo que na véspera ele foi muito gentil com ela e ela fica sem entender a situação. E os soldados do Seth, né, eles admiram, né, a vontade da Nina de aprender. Ela lembra das lições que a Rikami lhe deu de defesa pessoal e o Seth explica, né, para ela que o que faz alguém um grande espadachim não é necessariamente a coragem, a força, etc., é a capacidade de antecipar os golpes do inimigo e tomar as decisões certas. A Nina não vai aprender, né, com poucas lições a lutar espada. O episódio 10 é o episódio do torneio. E aí, nesse episódio do torneio, nós temos o Azuri obrigado a entrar no torneio, nós temos os príncipes escolhendo seus campeões, e o Io, ele vai fazer uma bobagem. Ele só faz bobagem, né? Ele vai mandar vir, né, o general Holt, que era um criminoso, né? Um criminoso que estava numa prisão de altíssima segurança. Só que mandam para ele um outro sujeito que a gente vai descobrir que isso não foi um engano. Aliás, já está na cara quem é, né? O vilãozinho dessa fase da história, vocês já devem saber quem é. Vem esse sujeito que na verdade é um assassino, né, que tinha particular prazer em matar mulheres e crianças. Isso é dito no mangá, né? E esse sujeito, ele vai entrar e vai lutar pela torre do Io, que é a Torre Negra, e é um cara que ele não respeita nenhuma regra de civilidade, né? Mesmo aqueles inimigos adversários que foram derrotados, ele vai matá-los, né? Foram derrotados e pediram clemência, ele os mata. E aí voltemos a Nina. Nina, ela decide então, né, meio que ouvindo os conselhos do Bido, né, também, ela se monta, né, a mais bela de todas, ela se reveste ali de uma aura de beleza perfeita, porque ela quer meio que seduzir, né, para convencer o rei. E ela descobre que o rei não é rei, que o rei é uma rainha, né, que é a Noa. E é muito esquisita a forma como a autora trabalha essa história, né, de quem governa a Galgada por quê, etc. Porque a Noa, ela é irmã do rei morto, do pai dos garotos, né, dos 4 príncipes. E a Noa é ela quem vai determinar quem vai ser o próximo rei, e ela está reinando mesmo com esses caras já adultos, né? Não tem muita explicação aí. Eu acho que é um dos pontos problemáticos do mangá. E eu digo, li até o último capítulo disponível e nada foi explicado a respeito. Depois de ter terminado a gravação, eu me lembrei de uma coisa, né? No episódio 9, o Seth, ele começa a entender, né, o significado da palavra, depois daquele escândalo lá em que ele ameaça o Azuri e tal, da palavra consentimento, né? É importante essa passagem que ele tenta beijar a Nina não deixa ele a beijar, e aí ele pergunta o que seria aceitável, e aí ela diz um abraço seria aceitável, e ele se contenta em abraçá-la. Essa situação entre os dois vai se repetir depois no mangá em volumes futuros, né? Com outros acréscimos e pequenas mudanças, mas mostra o quanto o Seth está aprendendo a duras penas ainda a respeitar os limites impostos, né, pela Nina, a quem ele diz que não consegue entender, né? As outras coisas são fáceis, mas ela não é uma pessoa fácil de entender. E aí, que eu também esqueci de comentar, a Nina pede que ele não invada a Fortuna e ele diz que já está decidido, né? Que aquilo já está decidido, né? E que a invasão de Fortuna seria algo inevitável. Somente, né, o rei poderia mudar isso, né? E aí é que a Nina decide, que eu até não comentei, entrar no torneio, porque a rigor quem vencesse o torneio podia pedir qualquer coisa, né? E é isso que a Nina quer pedir, né? Quando ela se monta toda, fica belíssima, é isso que ela quer pedir ao rei. Então eu voltei para comentar esse detalhe que eu tinha esquecido. E também, né, algo importante, né? O Seth diz que não consegue entender a Nina.
E isso deixa angustiado de uma certa maneira, intrigado, mas o Azuri também, já no episódio 10, quando ela pula, né, ela quando ela aparece, né, toda paramentada, né, ele ri, né, e é muito raro o Azuri rir, e ele fala que é essa característica surpreendente, né, essa incapacidade da Nina de ser previsível, né, de agir segundo o seu coração, que faz com que ele goste tanto dela. Agora eu vou estar com a outra blusa, porque eu gravei o episódio, e vou ter que editar tudo de novo para colocar esse pedacinho lá. Então é claro, Nina não consegue seduzir Noah porque Noah parece não ter interesse pelo que poderia, né, ser o caso ali. E aí elas têm uma conversa, que é uma conversa importante, sobre aquilo que falta aos príncipes, né? E a Nina fala demais, né, como sempre, ou como às vezes fala, né? Ela fala às vezes sem pensar, e ela diz, realmente eles têm defeitos. E aí a Noah vai dizer, né, que o Bido ele é vaidoso e desinteressado, ela diz que o Yu é burro, que o Sete não tem coração e que o Tolt não foi feito para reinar, porque o Tolt, como eu já falei, foi escanteado pelo próprio pai, o problema não é ele, o problema é aqueles que chegariam ao poder com ele, ao que parece. Mas enfim, a Nina está ali assistindo, né, o torneio ao lado da rainha, e a rainha não pretende intervir para impedir a carnificina, né? E a Nina, ela diz que Galgada é a terra dos fortes, não existe nenhuma regra, né, que possa, que diga que aquele sujeito que está matando todo mundo, assim, por prazer, é alguém que precisa ser separado. E aí foi cortada uma pequena cena, mas que ela falaria muito da personalidade do Bido, né? Porque quando o Bido, todo mundo percebe, né? O Yu fica desesperado, né? Ele vai manchar a honra da minha casa e tal, da minha torre. O Bido ele fala para a sua campeã: perca a luta antes de chegar nesse sujeito. Você é muito valiosa, eu não quero que você morra. Aí alguém pode pensar, não, é valiosa porque ele quer estar cercado pelo seu harém de mulheres. Mas depois, conforme a gente vai conhecendo melhor a personagem, vai ver que ele se preocupa de fato, né, com as pessoas que estão com ele, da mesma maneira que o Sete, sem se aperceber, ele também se preocupa, né, com aqueles que estão ali ao seu redor, que o servem. Mas essa cena do Bido dizendo, né, não aparece. E aí chega um momento, né, em que a coisa começa a escalar e que o sujeito está matando um monte de gente, em que a Nina toma uma decisão, que é uma decisão absurda, né? Ela é absurda, em que ela pula dentro da arena achando que ela pode parar, né, a luta, né? Porque ela tinha decidido de novo que ela não seria um fantoche, inclusive ela vai para uma torre alta, ela grita e tal, e aí ela vai e entra na arena, a rainha fica indignada com a atitude dela, os soldados do Sete vão lá atrás do Sete, né, para avisar que ele tem que fazer alguma coisa, porque a Nina pulou na arena, vai salvar ela e tal, e ela vai para lutar com o sujeito, né, que é o assassino sanguinário. E o sujeito efetivamente quer matá-la. Na verdade, ele foi colocado ali para matá-la. Vocês vão entender isso nos próximos episódios. Aí também é cortada uma ceninha, né? Na verdade, aquela situação da Nina lutando com o sujeito, né? Ela é meio que encurtada, porque tem uma parte muito divertida, porque ela tá muito bonita, ela tá com o melhor vestido que ela tem e tal, tá toda arrumada, maquiada, e o cara pega a manga dela e rasga a manga, e ela fala: você destruiu a manga do meu melhor vestido, ou seja, uma bobagem, ela podia morrer, ela ia morrer. E aí o Azuri pula na arena para ajudar a Nina, né? Para defendê-la, para salvá-la. E aí a Noah percebe uma coisa: ele é muito bom, mas ele está fingindo não ser tão bom assim. Ela fala, ela tem essa visão ali, a rainha, né? Só que ele sozinho não está conseguindo resolver o problema com aquele gigante sanguinário. E o Sete entra na arena com arma de fogo e manda bala no sujeito e resolve o problema, né? Lembrando, em Galgada eles têm armas de fogo,
em Fortuna eles não parecem ter armas de fogo. E aí, depois desse negócio, o Azuri toca a mão da Nina, né? A chama de Alteza e tal. E aí o Sete cresce para cima dele e diz que eu lhe avisei, né, que você não tocasse naquilo que é meu, tá? E aí o episódio vai terminar por aí, né? O episódio próximo vai retomar exatamente desse momento. O sujeito sanguinário foi morto, Sete e Azuri estão na arena, prestes a se enfrentar por conta da Nina. Gente, de novo, né? Nina da Starry Bride, apesar, né, dessa situação do triângulo amoroso que irrita algumas pessoas, faz diferença, não é sobre com quem a Nina vai ficar, tá? Lendo o mangá, para mim fica muito claro que é sobre como a Nina vai conseguir controlar os poderes que já apareceram na série e a gente não percebeu, porque ela não tem controle sobre esses poderes. É sobre ela, né, e seus poderes, não é sobre com qual dos garotos ela vai ficar, né? E ainda, né, que o Sete, né, pareça apaixonado, interessado pela Nina, aliás, é nesse episódio que ele, numa conversa muito rápida com um dos mensageiros, ele descobre que em Fortuna não se tem apelidos de infância, nomes de infância, então que há coisas muito esquisitas aí. O Sete é extremamente inteligente. Apesar do Sete ele ter interesse pela Nina, ele, enfim, né? Ele precisa amadurecer muito, ele ainda não tem controle da forma como ele se comporta, ele não tem muito noção do que é consentimento, ele vê a Nina como sua propriedade. E o Azuri vê a Nina como uma pessoa, ainda que, né, o Azuri ele não seja, né, uma pessoa absolutamente honesta e transparente. E eu vou repetir, eu li até o capítulo 60. Eu não concordo, e muita gente às vezes aparece tanto no Facebook quanto aqui comentando, né, que é time 7 porque o Azuri não presta. Até o capítulo 60, eu repito para vocês, não vi nada que apontasse que o Azuri não presta. Aliás, a minha percepção, e se tudo correr bem, não sei se vai correr, eu vou gravar um vídeo, né, pontuando sobre o mangá, de spoilers do mangá, sobre o mangá. Eu não vejo o Azuri se corrompendo, não, ainda que ele possa ter zonas cinza ali dentro dele, né? E ele não vai ter nenhum, nesses episódios, por exemplo, que estão aqui, ele não vai ter nenhum rasgo de ciúme em relação ao Sete. Muito pelo contrário, né? Ele está disposto a levar a Nina de volta, ele vai reforçar as suas juras de amor pela Nina, ele se mostra muito atencioso. É o Sete que precisa se reformar, e no momento do mangá em que eu estou, o Sete ele já está muito, né? Muito além, né? Como ser humano do que ele está agora. Eu sei, a gente sabe, né, que a forma como ele foi introduzido foi uma forma muito violenta, como um abusador de mulheres, como um sujeito cruel. A autora pesou a mão ali, eu acho que ela não precisava, ela poderia ter colocado o Sete como um guerreiro sanguinário, seria mais aceitável do que alguém que abusa de mulheres, né? Como alguém que vai passar a Nina no fio da espada, por exemplo, mesmo que não seja para matá-la, né? Isso fica muito claro ali. Então essas coisas assim poderiam ser evitadas, a autora deveria ter evitado, ela não evitou, né? E depois ela vai fazer todo esse trabalho para fazer a gente gostar do Sete. Então, assim, quem vier escrever, né? O Sete é uma caçamba de lixo, como eu li. Não é, né? A personagem é muito mais complexa que isso. Ou Azuri não presta. Não é assim. A coisa é mais complicada que isso, tá? Mas eu vou parar por aqui, né? Esse episódio, ele é um daqueles episódios que juntaram dois capítulos, né, do anime. Amanhã vai passar outro episódio. Esta minha próxima semana ainda é uma semana em que eu tenho pré-conselho de classe, conselho de classe, confraternização de trabalho. Então tudo isso me tira tempo e fisioterapia, porque meu joelho
tá com problemas, enfim. Então tem uma série de coisas que eu preciso fazer. Então, de novo, eu não garanto, né, que o programa vai entrar, que eu vou fazer um programa sobre o episódio 11, né, no meio da semana, né? Eu até gostaria, mas não tenho conseguido, né? Mesmo já estando quase de férias, esse final de ano está animado, e animado para pior, não para melhor, né? Por conta de questões de saúde e tudo mais. Saúde não somente minha, né? Então é isso. Se você gostou do episódio, por favor, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike, ajuda também no engajamento. Se acha legal o material que eu produzo, por favor, se inscreva no canal, visite o Shoujo Café, o blog. Eu devo colocar link da resenha do volume 5 nos links desse episódio. E se você quiser ajudar a engajar esse vídeo, por favor, né, deixe pelo menos uma palavrinha, né, mesmo que você não tenha um comentário. Que palavra que você pode deixar? Vamos deixar Bido, né, que é o nome do príncipe. Eu gosto muito do Bido. Depois vocês vão entender, se tiver segunda temporada, se vocês lerem o mangá, vocês vão entender porque a gente gosta do Bido. Aliás, no próximo episódio já deve dar para saber, né, um pouquinho porque gostamos do Bido. Então, por favor, deixe Bido, e até o próximo programa, e tchau, tchau para vocês.